noite para você, meu amado, minha amada que nos assiste. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E nós, da Igreja Batista em Joaquim Távora, desejamos a você um feliz ano novo, um excelente ano de 2001, para que nesse ano que está se iniciando, Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus também possa estar tendo misericórdia da nossa nação, do nosso país, e que possamos ter um ano mais produtivo, que possamos ter um ano mais cheio de bênçãos em nossas vidas. Mas antes da nossa aula dar início, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem estar conosco, vem estar iluminando a nossa mente, vem estar, Pai, nos dando discernimento para entender mais da Tua Palavra. Também vem olhar para a situação do nosso país, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte de suas ocorrências significa congregação. A ênfase está no grupo de crentes em Cristo, batizados e que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra igreja. Em nosso estudo, vamos nos preocupar com a igreja no sentido de congregação. É no contexto da congregação local que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé no Senhor Jesus Cristo. Ali ele deve encontrar os recursos para crescer até a estatura de varão perfeito. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem como título O Discípulo e a Igreja. No primeiro tópico de hoje, iremos entender mais o que é uma igreja. E dentro desse tópico iremos subdividir em três subtópicos. No primeiro, nós iremos ver que uma igreja é um grupo de companheirismo. Quando lemos o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42, entendemos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, como fala lá em Atos. Então, essa comunhão que está sendo descrita no texto, ela fala do relacionamento que deve existir entre os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos devem se considerar iguais e se amar mutuamente. Você pertence a uma nova família, a família de Deus. É realmente maravilhoso ser um crente em Jesus Cristo. No segundo subtópico, iremos ver que uma igreja é um corpo. O corpo humano é formado de várias partes, basicamente cabeça, tronco e membros, mas nenhuma dessas partes tem vida própria ou independente uma da outra. Todas trabalham juntas. Assim acontece na igreja. Existem muitos e diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Então entendemos aí que a igreja é um corpo e esse corpo tem que estar bem alinhado, trabalhando em conjunto. É aí que entra a questão da comunhão, é que entra a questão vamos dizer assim, da maturidade cristã, em você aceitar o irmão do jeito que ele é, em entender, em estar caminhando junto uns com os outros para o crescimento do corpo de Cristo, né? E no terceiro tópico iremos ver que a igreja
é um templo espiritual. O templo dos judeus no Antigo Testamento ele foi construído com elementos e materiais como pedra, madeira e cortinas. Mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual. Ela é formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Então, quando entendemos que a igreja é um templo espiritual, a igreja não é em si o prédio, né, a localidade, mas sim as pessoas que habitam ali nele. E quando temos essa espiritualidade no Senhor Jesus Cristo, quando tentamos buscar mais as suas coisas, as coisas do alto, e levar a Deus em oração nossos pedidos, nós tornamos essa igreja num templo espiritual, porque quem vai agir sobre nossas vidas é o Espírito Santo, ele que vai nos dar direção, ele que vai guiar nossos passos, nossos projetos, que vai dar força para que possamos concluir a missão que Jesus Cristo nos outorgou aqui na terra, que é fazer discípulos, que é levar a sua palavra, que é levar o seu amor às pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse nome santo, esse nome poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. No tópico 2, iremos ver a origem da igreja. Durante o seu ministério na face da terra, Jesus viveu como quem veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu à antiga comunidade, que era a nação judaica, mas esta o rejeitou. Chamou um grupo de discípulos ou seguidores e lhes deu os princípios normativos dessa nova comunidade. Convém ler todo o Sermão do Monte, onde são descritas as características dos que pertencem a essa nova comunidade. Jesus designou 12 homens como líderes. Além do mais, Jesus declarou que essa nova comunidade ia se chamar igreja. É importante notar o seguinte: primeiro, Jesus é o instituidor da igreja. Segundo, ele é o Senhor da igreja. E terceiro, a igreja está em processo de edificação. Isso significa que continuamente Jesus está chamando outras pessoas a fim de que desfrutem das bênçãos do reino dos céus. E quarto, a igreja, por ser de origem divina, não poderá ser destruída. O fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual a igreja jamais será derrotada, por mais que se esforcem os poderes do mal. Uma vez que a igreja está sob o domínio ou senhorio de Cristo, nenhum outro organismo tem autoridade sobre ela. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver ingerência de um sobre o outro. Então essa é a origem da igreja, que está fundamentada e fundada na pedra principal, né, na pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. E no terceiro tópico iremos falar sobre os oficiais da igreja. O Novo Testamento menciona 2 tipos de oficiais da igreja: pastores e diáconos. Ao ler Efésios capítulo 4 e versículo 11 e também Hebreus, o capítulo 13, os versículos 7, 17 e 24, e também o texto de 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 4, você encontrará a palavra pastor para designar o líder local do grupo de cristãos, que se reúne como igreja. Mas também você encontrará nas Escrituras expressões como ancião e bispo para designar tais líderes locais. Será que isso significa a existência de outros tipos de oficiais nas igrejas? De forma alguma. A palavra ancião significa alguém respeitado, experimentado, que pode aconselhar. Já a palavra bispo quer dizer alguém que se cuida dos outros ou que supervisiona e dirige o trabalho. Já a palavra pastor, ela
designa aquele que cuida das ovelhas. Ela define e descreve o cuidado e a proteção do líder com relação aos membros da igreja. Todas essas palavras refletem aspectos diferentes de uma mesma função. Quando lemos em 1 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 7, e Tito, no capítulo 1, dos versículos 6 e 9, e depois faço uma lista dos requisitos exigidos dos pastores. Esse é um exercício aí para você fazer na sua casa. Já a palavra diácono significa ser ministro ou servo. Neste sentido, todos os crentes são diáconos de Jesus Cristo. Mas houve na igreja primitiva um grupo destacado de oficiais com esse título. As exigências para que alguém seja consagrado como diácono estão descritas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 3, e em 1 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 8 a 13. Os diáconos devem ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. E no nosso último tópico de hoje, iremos falar sobre a missão da nova comunidade. Como corpo de Cristo, essa igreja deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros, dominados pelo amor. Os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. A proclamação das boas novas foi um imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Quando lemos Mateus no capítulo 28, dos versículos 16 a 20, e Atos dos Apóstolos no capítulo 1, dos versículos 5 a 8, respondemos a seguinte pergunta: à luz da ordem de Jesus, qual deve ser a missão primordial da igreja? Então você vai fazer essa atividade aí na sua casa. No momento que você bem convir, você pode ler esse texto e estar respondendo a essa pergunta. Então essa é a missão dessa nova comunidade, que é a igreja, ser a agência do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra, ajudando, acolhendo, levando essa palavra de salvação a todos aqueles que precisam ouvir e aceitar ao Senhor Jesus Cristo. E a aula de hoje chegou ao fim. Então vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje. Primeiramente, aprendemos a identificar dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento. Segundo, aprendemos a descrever os diversos significados de igreja como congregação. Terceiro, também aprendemos a identificar a origem da igreja e seus oficiais. Quarto, aprendemos a identificar a missão primordial da igreja. E quinto, aprendemos a descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação. E o nosso pensamento de hoje é um versículo que se encontra em Romanos, no capítulo 12, os versículos 4 e 5, que fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então esse versículo é para você meditar na sua semana, que somos esse corpo e somos perfeitos quando olhamos para Cristo e quando entendemos que todos temos que caminhar e seguir na mesma direção e no mesmo alvo. E chegamos ao final de mais uma aula. Para você que já é inscrito no nosso canal e gostou da aula de hoje, vai lá dar aquele like, dar aquele joinha. Se você também não é inscrito e quer se inscrever, você pode estar se inscrevendo em nosso canal, ou também, se preferir, pode estar visitando as nossas redes sociais.
o nosso Instagram ou o nosso Facebook. Ou também, se preferir, pode estar nos fazendo uma visita pessoalmente. O nosso endereço é na rua Professor Carvalho, 3071, no bairro de Joaquim Távora. Os nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração, começa às 19 horas e vai até às 20 horas. E no domingo, culto evangelístico, que começa às 18 horas e vai até às 20 horas. Eu desejo a você que ficou aqui conosco, que estudou um pouco da palavra do Senhor, que tenha um excelente resto de noite, que tenha uma excelente semana, que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, no teu trabalho, no teu estudo, que você possa estar sempre se renovando, sempre aprendendo mais da palavra do Senhor, e que esse ano que se iniciou possamos estudar mais, possamos ler mais a Bíblia e possamos também fazer mais pelo nosso próximo, né? Possamos também estar exercendo mais o amor que Jesus Cristo tanto fala nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau.